Vimos no vídeo anterior que a vida humana é o critério para a atribuição da personalidade jurídica e que, pela teoria natalista, ela ocorre no momento do nascimento. Mas será que essa compreensão é atual e precisa? Para a teoria concepcionista, não. Para essa corrente, o nascituro tem vida humana desde a sua concepção, logo, ele deve ser legalmente protegido. E a proteção do nascituro não é novidade. O juramento de Hipócrates, patrimônio da humanidade com quase 2.500 anos aí, é prova disso. Todo ingresso na profissão médica faz esse voto como uma base ética para o exercício da medicina. E nele tem o compromisso peremptório: não entregarei a nenhuma mulher um pesário abortivo. Porque, por mais misterioso que fosse o que ocorre no ventre materno, já havia o reconhecimento presumido de que tem uma vida humana se desenvolvendo ali. Mas, hoje em dia, com o conhecimento científico, o que ocorre em uma gestação não é mais uma incógnita. Por meio das ciências biológicas, conseguimos observar esse processo no detalhe. E sob esse foco, será que a teoria concepcionista tem validade? Primeiro, a gente tem que entender o que é a concepção. E tendo em vista a metodologia fisicalista utilizada no subjetivismo jurídico, eu tenho o dever de descrever esse processo cientificamente desde o início. Eu vou tentar resumir aqui. Dentre os 5 reinos de seres vivos do planeta Terra, o ser humano faz parte do reino animal. E não tem ofensa nisso, significa simplesmente que você que me escuta aí não é uma planta, um fungo, um protozoário ou uma bactéria. Você é um animal da espécie humana, também chamada de Homo sapiens na taxonomia, e os seres humanos se reproduzem de forma sexuada. E para entender a física da reprodução humana, primeiro precisamos entender a menor unidade funcional de um ser vivo, que é a célula. Nós somos compostos por aproximadamente 75 trilhões delas, que tem várias características morfológicas, que eu não vou me nudenciar tudo isso aqui. Eu vou enveredar para o caminho mais conciso e direto. Então, vamos lá. Isso aqui é uma célula. E observem aqui no centro, no núcleo dela, ficam os cromossomos, que são essas estruturas em que o DNA e o material genético ficam condensados neles. E vejam que curioso, né? O quão recente é esse conhecimento. Eu tenho aqui o artigo que foi publicado pelo Francis Crick e o James Watson em 1953, com a ajuda da Rosalind Franklin. Isso aqui revolucionou as ciências biológicas. A tese, como uma das mais importantes descobertas do século passado, é isso aqui. São só 2 páginas na revista Nature, o que impactou profundamente a compreensão da vida como a conhecemos. Porque a partir disso a gente consegue assimilar fisicamente a nossa gênese, a nossa essência física. O que foi descoberto é que todas as características ou traços genotípicos e fenotípicos, como chamam, vêm desse esquema. Então temos aqui as bases nitrogenadas que compõem o código genético: guanina, timina, citosina e adenina. E essa sequência de nucleotídeos formam a molécula de dupla hélice do DNA, numa sequência de 3 bilhões de pares de bases. Cada sequência específica nesse código corresponde a um gene. Por exemplo, cada característica sua é diretamente determinada por um desses genes. No total existem cerca de 30 mil genes e todo esse conjunto constitui o genoma humano. Então, todas as características do ser humano estão nesse genoma que fica comprimido no cromossomo que está no núcleo de todas as nossas células. E quase todas as células do nosso corpo têm 46 cromossomos. São chamadas de células diploides 2N. Mas existem células especiais com 23 cromossomos, que são as células haploides N. Essas são os gametas, que funcionam como um tipo de semente que a nossa espécie produz, sendo que o macho gera o espermatozoide e a fêmea gera o óvulo. E quando eles dois se encontram na tuba uterina, o espermatozoide entra na parede do óvulo, fundindo os 2 núcleos celulares, restabelecendo o número de 46 cromossomos característico da nossa espécie, dando origem a uma nova célula chamada zigoto. E a isso chamamos de fertilização, fecundação ou concepção, ou seja, o encontro do gameta masculino e do gameta feminino dá origem à primeira célula de um novo organismo,
que passa a se desenvolver no útero. Aí vai ocorrer a clivagem ou divisão por mitose daquela célula, em que ela vai se modificando, primeiro num blastocisto, depois uma mórula, depois uma gástrula, depois uma neurula, entra no período fetal, que vai até o nascimento. E agora, voltando à questão inicial, A ciência valida a teoria concepcionista? A resposta é sim. Se o critério para a atribuição de direitos é a vida humana, não existe dúvida de que o nascituro, desde a sua concepção, possui vida humana. Trata-se de um novo ser com um material genético único que se desenvolve no útero. Mas, se a teoria concepcionista é cientificamente validada, por que ela não é colocada como a regra definitiva sobre a personalidade? E, mais do que isso, por que grandes julgamentos do STF os concepcionistas sempre perdem? É sobre isso que vai ser o próximo vídeo. Por hora, eu agradeço a atenção. Complemente o seu estudo com meu e-book, o link está logo abaixo. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Até mais!